É isso aí, pessoal. Vamos continuar o nosso estudo, então, na nossa semana decisiva. Você faz Piauí, você que está estudando aí, firme no propósito de ser auditor fiscal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? As meninas aí, as senhoras, as senhoritas que estão metendo bronca aí, estudando pra caramba. Então, sejam muito bem-vindos aqui. O professor Tudão vai poder ajudar agora vocês no que a gente considera aí o direito tributário para a nossa matéria. Bom, de todo o direito tributário, hoje em dia, a gente sabe muito bem que o que eles mais gostam de cobrar na prova, né, e vai se tornar uma constante aí para os nossos próximos anos, é justamente a emenda constitucional 132/2023, que é a nossa reforma tributária, e a lei complementar que regulou a reforma tributária, a lei complementar 214 de 2025, agora de janeiro de 2025, que trouxe a instituição do Imposto sobre Bens e Serviços e da Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer várias questões de provas anteriores, ou, na verdade, a maioria delas aqui, questões inéditas, para a gente poder ir treinando esse raciocínio e, quem sabe, várias delas não caem na prova de vocês. Então, a ideia é justamente treinar vocês através de questões, tá bom? Então, vamos lá? Vamos treinar, então? Então, mete bronca agora. Vamos, então, para a nossa semana decisiva. Vamos começar, então, com a emenda constitucional 132 de 2023. Vamos começar com aquele artigo importantíssimo que trouxe aí, né, os princípios novos constitucionais que orientam o sistema tributário nacional. Então, a própria lei complementar, ela trouxe isso, né? A lei complementar, aliás, a própria emenda constitucional trouxe isso. Então, quando você vê a emenda constitucional, você vê lá novos princípios, né, que a princípio regulam o sistema tributário nacional. E ele já está cobrando aqui, ó, sobre os princípios que devem orientar o sistema tributário nacional, conforme a emenda constitucional 132, assinale a alternativa correta. O sistema tributário nacional passa a observar exclusivamente o princípio da capacidade contributiva como única diretriz obrigatória. Claro que não. Na verdade, outros princípios foram acrescentados aqui, então não é uma única diretriz obrigatória. Depois, letra B. A simplicidade, a transparência, a justiça tributária, a cooperação e a defesa do meio ambiente são princípios que devem ser observados pelo nosso sistema tributário nacional. Gabarito da questão, né? Então, a gente teve aí, né, a criação de novos princípios, entre eles a simplicidade, a transparência, a justiça tributária, a cooperação, né, a defesa do meio ambiente. A neutralidade ela entra também, mas não, né, no mesmo dispositivo que os demais entraram. Né? Então, a gente tem o princípio da neutralidade na cobrança de tributos, né, sobre o consumo no Brasil, como outro princípio que foi acrescentado ali na Constituição Federal. Então, a letra B é o gabarito. A justiça tributária, como princípio constitucional expresso, impede qualquer forma de tributação indireta, né? Então, como a princípio nós precisamos ter a justiça tributária, ela impede a tributação indireta. Na verdade, estaria mais para a transparência, né? Você falar que a tributação indireta ela acaba sendo impedida ou dificultada, mas a justiça tributária está mais relacionada a você, a princípio, ter um tratamento tributário justo. Quem ganha mais pode pagar mais, quem ganha menos pode pagar menos, aqueles que ganham muito pouco não pagam, ou até tem um cashback para poder devolver o tributo que foi pago. Então, a justiça tributária não tem a ver necessariamente com essa tributação indireta. Então, a letra C não é o gabarito. Letra D. A inclusão do princípio da simplicidade visa exclusivamente a redução da carga tributária nacional. Na verdade, esse princípio da simplicidade não está relacionado somente com a redução da carga tributária, mas também com a situação de você, a princípio, diminuir os custos, né, que seria o compliance, diminuir os custos para você, a princípio, prover uma contabilidade, prover ali o que é solicitado via fiscal, né, via fiscalização. Então, diminuição de custos para os contribuintes. Não necessariamente o tributo em si. Aí depois ele fala, ó, o princípio da defesa do meio ambiente limita-se às hipóteses de tributação extrafiscal. Na realidade, o princípio da defesa do meio ambiente limita-se às hipóteses de tributação extrafiscal. Na realidade, a defesa do meio ambiente hoje, ela acaba sendo uma das qualificações para um tributo. Ou seja, se o tributo puder ser verificado através da proteção ao meio ambiente, é o caso do IPVA para os veículos automotores, né?
Então, na verdade, se o veículo automotor, a princípio, ele registra uma alta capacidade de poluição, ele deve ter uma alíquota maior do que o veículo automotor, por exemplo, elétrico. É o que acontece aqui no caso da Cefaz Piauí, né, que a gente tem uma alíquota de 1% para veículos automotores elétricos. Então, é uma situação interessante, né? Mas o gabarito da questão também não é esse, quer dizer, não limita-se somente às tributações extrafiscais, mas tributações fiscais mesmo. Você, a princípio, diminuir a alíquota, ou seja, diminuir a arrecadação, mas porque o veículo, a princípio, provê uma situação melhor ali para o meio ambiente. Então, ali na primeira questão, o gabarito a gente já tinha visto a alternativa letra B de bola. Questão número 2. Conforme a emenda, as alterações na legislação tributária deverão. Então, as alterações na legislação tributária deverão respeitar exclusivamente o princípio da segurança jurídica, ou seja, segurança jurídica de forma exclusiva, sendo vedada qualquer alteração que modifique as bases de cálculo dos tributos. Nós sabemos que isso não é possível, né? Então, essa exclusividade do princípio da segurança jurídica não tem a ver com o que está previsto hoje na Constituição Federal. Ou seja, as bases de cálculo podem sim ser alteradas. Então, as bases de cálculo do tributo podem ser alteradas mediante lei, né? E a segurança jurídica, na verdade, não tem a ver com isso, né? Quer dizer, o princípio da segurança jurídica está relacionado a você ter a manutenção do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada, quer dizer, você assegurar ao contribuinte que ele precisa de lei para poder prover uma determinada alteração na base de cálculo, mas basta a lei, não é que não pode ter lei. Busca atenuar os efeitos regressivos. Então, a regressividade é uma coisa que deve ser evitada, promovendo maior justiça social na tributação. Aí sim, atenuar efeitos regressivos. A gente sabe que a tributação sobre o consumo do país ela é extremamente regressiva, ou seja, todo mundo paga aquele imposto sobre aquele determinado consumo, só que aqueles que a princípio têm menor rendimento acabam sentindo mais. Então, a regressividade é justamente isso. Quem recebe menos acaba pagando mais dentro do seu salário. E aí o que acontece? A ideia é justamente na Constituição, através da emenda constitucional 132, é diminuir os efeitos regressivos na tributação sobre o consumo no país, melhorando então a justiça social. Verdadeiro. É o gabarito da questão, né? Então, nessa alternativa aí a gente coloca aí como verdadeiro gabarito da questão. Então, essa situação é interessante porque ela é trazida aí dentro da nossa Constituição Federal. Né? Então, justamente por quê? Porque, de alguma forma, a gente percebe que o que se deseja ali é diminuir atenuar, né? Diminuir e atenuar, né? Os efeitos regressivos. Então, a ideia é justamente atenuar tais efeitos regressivos que, a princípio, atingiam os contribuintes na tributação sobre justamente o consumo, né? Na tributação diretamente relacionada ao consumo. Tudo isso previsto lá nos artigos 149, né? 149A, B e C, ele vai tratando a respeito, né, dessas situações. Bom, priorizando o aumento da arrecadação, ainda que implique maior regressividade tributária. Não, a ideia não é você priorizar o aumento da arrecadação para que tenha maior, né, regressividade. Pelo contrário, atenuar os efeitos da regressividade é a letra B, que é o gabarito. Então, justamente está indo contra aquilo que é o gabarito da questão. A outra questão, ele fala assim, na alternativa, eliminar integralmente todos os tributos indiretos. Eliminar os tributos indiretos considerados instrumentos regressivos de arrecadação. Né? Isso não foi possível, né? Ainda temos tributos indiretos no país e eles ainda vão continuar a existir. Garantir que todas as alterações tributárias sejam precedidas de aprovação por referendo popular. Também não foi prevista essa regra dentro da nossa Constituição. Então, gabarito aqui da questão 2, alternativa, letra B de bola. Tá legal? Vamos para outra? Vamos para outra. Sobre o regime único de arrecadação instituído pela Emenda Constitucional 132 de 2023, assinale a alternativa que é considerada correta. O regime único de arrecadação é de adesão obrigatória para todos os contribuintes que exerçam atividade econômica sujeitas ao IBS e à CBS. Isso não é verdade,
Até o pessoal do Simples Nacional não necessariamente vai ter, todos têm a oportunidade de entrar facultativamente no regime de arrecadação única do Imposto sobre Bens e Serviços e da Contribuição sobre Bens e Serviços. Mas o pessoal do Simples Nacional, por exemplo, poderá pagar por fora, né, esse regime, ou por dentro do Simples Nacional vai ter o regulamento para eles pagarem a menor. Ainda não foi criada essa situação, mas vai mudar aí a Lei Complementar 123/2006, a Lei Geral, que fala do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, ou seja, esse regime único vai ser adotado mais para frente e dentro dessa adoção, quanto às microempresas e EPPs, vai ter gente que a princípio não vai aderir. Então ele não se torna obrigatório, ele é facultativo, tá certo? O recolhimento dos tributos será unificado e centralizado, com distribuição imediata aos entes federados, sendo vedada qualquer forma de retenção ou de condicionamento. Então é isso, é verdade. Você vai ter o recolhimento unificado e centralizado aí do IBS e da CBS, ou seja, uma parte vai ser compartilhada para estados e municípios, que é o IBS, outra parte vai ser somente da União, que é a CBS, com distribuição imediata, o split payment, né? O pagamento já vai direto para o cofre de cada um, sendo vedada qualquer forma de retenção ou condicionamento. No caso do IBS, né, o pagamento vai direto para o Comitê Gestor do Simples Nacional, do Comitê Gestor do IBS. A gente fala de Comitê Gestor, a gente lembra sempre do Simples Nacional. Comitê Gestor do IBS, né, boa parte da receita vai para o Comitê Gestor, e no caso da CBS, aí vai lá para a União. Né? Então, o gabarito da questão vai ser essa alternativa, a letra B de bola. É vedado que os estados estabeleçam condições diferenciadas para enquadramento no regime único. Não, essas situações para enquadramento no regime único, elas poderão ser diferenciadas pelos estados. Então, é falsa essa informação. A arrecadação, a fiscalização e a cobrança são competências exclusivas da União, não podendo ser compartilhadas pelos demais entes federados. Está errado, na verdade, a União fica a cargo da arrecadação, fiscalização e cobrança da CBS, estados e municípios compartilham a arrecadação, fiscalização e cobrança do IBS. Então, é uma competência compartilhada. O Cadastro Nacional Único de Contribuintes será administrado exclusivamente pelos municípios. Não, o Cadastro Nacional Único de Contribuintes terá administração aí feita pela União e normalmente estará relacionado diretamente com o CNPJ, tá certo? Então, o regime único de arrecadação, já previsto aqui na nossa Constituição Federal, né, ele vai se basear no Cadastro Nacional Único aí, feito mediante aí a União. Vamos para outra questão. Então, o gabarito da questão 3, alternativa letra B de bola. Questão seguinte, questão 4. Quanto ao compartilhamento das funções administrativas no âmbito do regime único de arrecadação, assinale a alternativa correta. A arrecadação, a fiscalização e a cobrança devem ser exercidas exclusivamente pela Receita Federal do Brasil, sendo vedada a participação de estados e municípios. Então tem que tomar cuidado, né? Porque para o IBS, estados e municípios compartilharão. Então esse vedado aos estados e municípios está errado. O compartilhamento das funções administrativas é permitido, devendo ser adotado um Cadastro Nacional Único de Contribuintes. É o que vai acontecer. Então, funções administrativas, quando ele cita, são justamente aquelas funções relacionadas, né, à função de arrecadar, à função de cobrar. Então, essas funções administrativas é permitido. Né? E o Cadastro Nacional Único de Contribuintes, como a gente citou na questão anterior, vai ser feito através do CNPJ. O compartilhamento, então, das funções administrativas, letra C, exige a aprovação de lei complementar específica de cada ente federativo. Está errado. Né? Não vai ser necessário, não, essa, como é que se diz? Essa lei complementar de cada ente federativo, porque aí não é dar chance, né? Imagina, mais de 5 mil municípios, 5 mil leis complementares municipais, mais os 26 estados, mais o Distrito Federal, deixaria qualquer um louco, né? O Cadastro Nacional Único de Contribuintes será facultativo, podendo cada ente manter cadastro próprio. Também não dá, né? Se é o Cadastro Nacional Único, o nome já diz. Se cada ente tiver o seu próprio, né, vai dar uma big confusão aqui, né? Quer dizer, o Cadastro Nacional Único de Contribuintes será obrigatório. Cada ente poderá manter o seu próprio. Então, normalmente, o contribuinte vai ter uma inscrição estadual e mais o CNPJ. Uma inscrição municipal e mais o CNPJ.
mas o CNPJ continuará sendo obrigatório. A fiscalização e a cobrança são competências exclusivas dos Estados, sendo vedado o compartilhamento com a União. Quando a gente fala desse regime único, entra aí o IBS e a CBS, que são primos em comum, né? Quer dizer, então eles têm as mesmas regras gerais, mesmos impostos de incidência, mesmos impostos de imunidade, mesmas regras relacionadas ao processo administrativo. Então, tudo isso, a princípio, está gerando uma situação de serem primos. Só não falo que são irmãos porque um tem a origem contribuição e o outro tem a origem imposto. Então, são diferentes quanto ao nascimento ali, né? Mas tem, assim, são muito parecidos, são muito próximos. É o que fala a própria Constituição Federal. Então, questão 4, gabarito aí, letra B de bola. Vamos a outra questão? Acerca da contribuição para o custeio, expansão e melhoria do serviço de iluminação pública. Então, o que acrescentou, né, a nossa emenda constitucional 132, né, foi justamente falar a respeito não somente da iluminação pública, porque já existia informação a respeito da iluminação pública, mas também tratar a respeito da situação relacionada à melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas e monitoramento para a segurança e de logradouros públicos, instituída pela Constituição Federal. Assinale a alternativa correta. A cobrança dessa Constituição é obrigatória na fatura de consumo de energia elétrica, conforme previsto expressamente desta Constituição. Então, o artigo 149-A, que ele está tratando aí, no parágrafo único, ele fala que essa cobrança na fatura de consumo de energia elétrica ela é facultativa. Então, a letra A está falsa. Letra B. A contribuição pode ser instituída apenas pelo Distrito Federal, estando vedada a sua instituição pelos municípios. Também falso. A competência privativa dos municípios do Distrito Federal são previstas expressamente na Constituição, no caput do artigo 149-A. Então, a letra B está fora. Letra C. A instituição dessa contribuição depende de lei complementar federal que regule nacionalmente a sua cobrança. Essa informação aqui ela é falsa também, porque aqui não há previsão na nossa Constituição Federal a respeito da exigência da lei complementar. Letra D. A contribuição poderá ser instituída pelos municípios e pelo Distrito Federal, desde que observem o disposto nos artigos 150, incisos 1 e 3 da Constituição. Beleza. Então tem que seguir a legalidade, a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena, que são os princípios constitucionais que estão dentro desses incisos do artigo 150. Gabarito na questão, viu? A alternativa letra D. Então, essa contribuição, a antiga SOCIP, né, Contribuição de Iluminação Pública, ou COSIP, Contribuição para o Custeio de Serviço de Iluminação Pública, foi acrescentado segurança e preservação de logradouros públicos. Ou seja, essa contribuição vai poder pagar também por esse tipo de serviço que não é divisível, por isso que não cabe taxa para segurança de logradouro público. Então, por isso que precisa ser contribuição. Tá bom? Segue o exemplo lá da antiga taxa de iluminação pública, que era indivisível, por isso não poderia ser considerada constitucional. E a letra E, a cobrança dessa contribuição está vinculada exclusivamente à expansão do serviço de iluminação pública, não podendo ser destinada aos serviços de monitoramento. Falso também, né? Quer dizer, com o advento da emenda constitucional 132, aí pode sim haver o monitoramento também nessa situação. Tá bom? Então, gabarito aqui da questão, a alternativa letra B de dado. Questão 6. Bom, de acordo agora com o disposto no artigo 149b da Constituição e as alterações da reforma tributária, os tributos previstos nos artigos 156A, o IBS, e o 195.5, a CBS, observarão regras comuns a respeito. Assinale a alternativa que é incorreta. Os tributos devem seguir regras comuns quanto ao fato gerador, base de cálculo, hipótese de não incidência e sujeitos passivos. Né? Então, eles têm que seguir regras comuns entre fatos geradores, base de cálculo, hipótese de não incidência e sujeitos passivos. Totalmente verdadeiro, inciso 1 do dispositivo legal, do 149b. E a gente está querendo que é falso, né? Então, a letra A é verdadeira. As imunidades previstas no artigo 156 são aplicáveis aos tributos em questão. Então, ele está falando ali se
156, né? Quer dizer, imunidade recíproca, imunidade dos templos de qualquer culto, imunidade das pessoas de direito privado, imunidade. Então, essas aí são aplicáveis a ambos. Tudo bem. O regime de não cumulatividade e o direito de creditamento não se aplicam aos tributos. Não cumulatividade e o direito de creditamento. Calma, isso aí no inciso 4 se aplicam. Então, aqui tem um erro na alternativa letra C, quando ele falou que não se aplicam ao IBS. Veja lá o que ele fala, né? Não se aplicam ao IBS e à CBS os regimes relacionados aí a não cumulatividade e o direito ao creditamento. Pelo contrário, se aplicam sim, né? E o creditamento aqui é pleno. Então, na verdade, essa informação aí está falsa. Tá certo? Então, vamos voltar lá. Ele fala assim, ó. Os regimes específicos. Então, o que é falso é o gabarito da questão, né? A alternativa C é para nós o gabarito da questão. Os regimes específicos diferenciados ou favorecidos de tributação são aplicáveis aos dois tributos de maneira uniforme. Então, vamos lá. Os regimes específicos diferenciados ou favorecidos de tributação são aplicáveis aos dois tributos de maneira uniforme, conforme o 149b. Verdadeiro. Então, vão ter os mesmos benefícios ou regimes diferenciados, tanto o IBS quanto a CBS. Não se aplica aos tributos referidos no disposto no artigo 195, parágrafo 7º, né, da nossa Constituição Federal. Então, na verdade, a situação de não seguir determinados dispositivos que estão na própria Constituição. Então, ele fala assim, ó, isso que ele comentou está verdadeiro, porque está previsto no parágrafo único do artigo 149b. Então, o gabarito aqui da questão, que trata a respeito justamente da situação relacionada ao nosso IBS e a nossa CBS, é a alternativa que nós citamos aqui, a alternativa letra C de casa. Fechou? Mais uma aí que a gente pegou, né? O artigo 149b, trazendo informações a respeito aí da nossa reforma tributária, quanto ao tratamento que a princípio existe uma paridade de tratamento entre o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Vamos ver mais? Outra situação, veja lá, uma situação problema agora. O fiscal da Receita Estadual do Estado Alfa, ao analisar uma operação realizada por uma empresa de telecomunicações, constatou que a mesma recolheu o imposto seletivo, previsto agora no inciso 8º do artigo 155 da nossa Constituição Federal, sobre serviços de telefonia prestados a consumidores finais residentes no exterior. Além disso, identificou que a empresa também calculou o imposto seletivo sobre o valor total da operação, incluído o próprio imposto na base de cálculo. Diante dessa situação e com base na redação constitucional em vigor, assinale a alternativa que indica a orientação correta que o fiscal deve adotar. O fiscal deve manter a atuação, pois o imposto seletivo incide sobre todas as operações de telecomunicações, inclusive as destinadas ao exterior, podendo integrar sua própria base de cálculo. Letra B. O fiscal deve cancelar a exigência do imposto seletivo, pois, embora ele deva integrar sua própria base de cálculo, as exportações são expressamente imunes. Letra C. O fiscal deve cancelar a cobrança por imposto seletivo não incide sobre as operações com telecomunicações, sendo indevido o recolhimento realizado pela empresa. Letra D. O fiscal deve manter a cobrança, pois o imposto seletivo incide cumulativamente, integrando a base de cálculo de todos os tributos incidentes, inclusive ele próprio. E, finalmente, a letra E. O fiscal deve exigir que a empresa recalcule o imposto, retirando o valor correspondente ao imposto seletivo de sua própria base de cálculo, mas mantendo a incidência sobre a operação de exportação. Então, bom, aqui é uma situação interessante a respeito do nosso imposto seletivo, e o mais interessante ainda é a gente perceber o seguinte, que o imposto seletivo foi criado para que, a princípio, a gente tivesse ali uma arrecadação sobre produtos que fossem nocivos à saúde ou nocivos ao meio ambiente. Então, de alguma forma, esse imposto seletivo vai onerar esse tipo de produto. Mas uma regra maior a respeito de exportações, ela acontece, que as exportações do Brasil serão desoneradas, ou seja, a gente quer exportar produto ou serviço e não tributos. Então, na verdade, existe uma imunidade constitucional no imposto seletivo para as exportações. E a outra situação é que, pelo princípio da transparência, esses novos tributos que foram cobrados, né, ou criados,
o IBS, a CBS, o Imposto Seletivo, eles são tributos por fora. Então, eles não são cobrados por dentro, né, mas sim por fora da nossa base de cálculo. Então, aqui já tem uma outra informação. Então, o gabarito, a única alternativa que está correta aqui, vai ser a alternativa a letra C de casa. O fiscal deve cancelar a cobrança, pois o imposto seletivo não incide sobre as operações com telecomunicações, sendo indevido o recolhimento realizado pela empresa. Então, fechou. É indevido esse recolhimento realizado, então, pela empresa. Tudo bem? Então, guardamos essa informação e levamos para a prova. Outra situação problema. Vamos ver se a gente consegue matar essa situação? O município Alfa firmou um contrato com uma empresa estrangeira para a aquisição de equipamentos hospitalares. Durante, então, o procedimento, o contador municipal questionou a procuradoria se, em razão do contrato envolver importação, o produto da arrecadação do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, deveria ser partilhado entre os entes federativos conforme a regra geral de repartição de receitas. A Procuradoria Municipal, no entanto, apontou que, segundo a nova regra constitucional, o produto da arrecadação de tais tributos, nessa hipótese, deve ser integralmente destinado ao município contratante, mediante ajuste das alíquotas entre os entes. Com base nas normas constitucionais atuais, assinale a alternativa correta. O contador está correto, pois mesmo nas contratações públicas, a arrecadação deve ser partilhada conforme as regras ordinárias de repartição entre União, Estado e municípios. Letra B. A arrecadação será integralmente destinada à União, uma vez que esta detenha competência sobre o comércio exterior, incluindo as importações realizadas por entes públicos. Bom, continuando ali. Letra C. A Procuradoria que está correta, pois as operações contratadas pela administração pública direta, inclusive nas importações, o produto da arrecadação será integralmente destinado ao ente contratante, mediante ajuste das alíquotas. Letra D. O produto da arrecadação será partilhado entre os entes, salvo se o contrato for de valor superior a 50 milhões, hipótese em que a arrecadação será destinada exclusivamente ao ente contratante. E, finalmente, a letra E. A arrecadação será destinada ao ente contratante apenas quando se tratar de contratação nacional. No caso de importações, permanece a regra geral de partilha. Aqui é bem interessante porque, no final das contas, o que ele está falando, por exemplo, é que existe regra própria que, quando a princípio aquele determinado tributo vai se referir a um consumo de um ente político, né, da administração pública direta, então aquela importação vai se dar lá com o faturador do IBS, por exemplo. E vamos imaginar que a alíquota do IBS, naquele determinado estado para o qual foi feita a importação, seja 10% e para o município é 4%. O que ele fala é que o IBS vai ficar todo para o ente político da administração pública direta. E vai haver um ajuste de alíquotas, ou seja, o IBS vai ficar com a alíquota zero para o Estado e os 14% daquela arrecadação vão todos para o município. Então, na verdade, vai haver sim uma tributação, ela vai continuar a existir, mas toda a receita vai ficar para a pessoa jurídica do contratante, no caso aí, para o município, conforme a Procuradoria citou. Então, o gabarito da questão aqui, ó, é o posicionamento da Procuradoria. Alternativa à letra C de casa. Então, o gabarito da questão, alternativa à letra C. Bom, nos termos da lei complementar que institui o IBS e a CBS, assinale a alternativa correta sobre a definição de operação com bens e serviços. A operação com bens e serviços. Opa, então a gente entrou em questões agora da nossa lei complementar 214. Então você vai ver que várias questões agora estão lá nos artigos da lei complementar 214/2025. Como a gente não tem muita questão da lei complementar ainda, claro que isso vai chegando. Vamos lembrar que a lei complementar só chegou em janeiro. De lá para cá a gente só teve pouquíssimos concursos da área fiscal e necessariamente desses concursos ainda caíram poucas questões. Né? Então, a gente agora é que vai começar a ter um banco de questões de como que a banca vai cobrar essas questões. Então, a maioria todas as questões que eu trouxe aqui agora são inéditas, porque a gente não tinha questões a princípio da lei complementar, tá bom? Então, algumas eu vou tratar de definições para a gente poder estudar juntos. Então, por exemplo, assinar a alternativa correta sobre a definição de operação com bens e serviços.
Operação com bens abrange apenas bens móveis, excluídos os imóveis e os bens que não podem ser tocados com os dedos, ou seja, que não tenham matéria, os imateriais. Considera-se operação com serviços toda e qualquer operação onerosa de atividade que envolva a circulação de bens. Mas se houver a circulação de bens, está relacionado com operações com bens. Considera-se bens para efeito da incidência do IBS e da CBS, tanto os bens móveis, quanto os imóveis, quanto os materiais, quanto os imateriais, inclusive os seus direitos relativos a tais bens. Essa é a letra C. Letra D. Apenas os serviços típicos de prestação continuada, como, por exemplo, telecomunicações, se enquadram nas operações com os serviços. E letra E. Os bens imateriais não são objeto da incidência do IBS e da CBS, dada a ausência daquela circulação conhecida como circulação física. Bom, primeira coisa que eu vou citar e vou lembrar você é que nosso fato tirador do IBS e da CBS chama-se operação. Operação com bens, ou operação com direitos, ou operação com aqueles que não têm bens e direitos, e aí a gente diz que são operações com serviços. Operação com bens, qualquer tipo de bem. A letra C está corretíssima. Bem material, imaterial, bem móvel, imóvel, bem, inclusive direitos, todos os bens. Quando a princípio houver uma transação, que haja ali uma negociação onerosa sobre aqueles bens, vai haver a incidência propriamente dita do nosso IBS e da CBS. Então, de cara, nós incidimos o nosso tributo sobre operações. E aí não é somente, como na letra A está citando, somente sobre bens móveis. Os imóveis, os semoventes, todos eles vão entrar. Tá certo? E a operação com serviço vai ser definida por exclusão. Aquilo que não for operação com bens, vai ser operação com serviço. Então fechou aquele conceito que não existia e dava muita confusão no próprio ISS. Será que pode? Será que não pode? Será que isso é serviço? Será que não é? Locação de bens móveis é serviço? Não é serviço? Porque se não for serviço, eu tenho que tirar da lista de serviço porque não é serviço. Mas aí, o que eu faço com ela? Não cobro. Gerou muita confusão isso aí. Aí eles acabaram com essa confusão, né? Operação com serviço vai ser tributada tudão se a princípio houver, né, ali a exceção. Quer dizer, se não for nenhuma das operações com mercadorias ou com bens, vai ser operação com serviço, fechou. Então, por exceção, já descobri o que é operação de serviços agora. Tá bom? Então, o gabarito dessa questão vai ser a alternativa à letra C de casa. Agora, a letra D está errada por quê? Quando ele fala assim, perdão, apenas os serviços típicos de prestação continuada, como telecomunicações, se enquadram nas operações de serviço. Não, na verdade, tudo aquilo que for operação, ou seja, que for um ato, a princípio voluntário, de caminhar aquele determinado bem ou serviço da produção até o consumo, que haja, né, mudança da titularidade, tudo isso aí para nós vai ser operação. E se não for com os bens materiais ou imateriais, vai ser o de serviço. Então, por exceção, não precisa ser só serviço de prestação continuada, não. Serviço que você presta uma vez já é considerado serviço para fins de incidência do tributo. Tá certo? Bom, e falar que os bens materiais estariam fora do campo de incidência seria uma irregularidade, né? O gabarito da questão a gente já viu que fala que entra todo tipo de bem, inclusive os imateriais. Gabarito, então, aqui letra C. Bom, assinale a alternativa correta sobre as operações consideradas onerosas para fins de incidência do IBS e da CBS, de acordo com a lei complementar. Bem, apenas operações que resultem diretamente em lucro para o fornecedor podem ser consideradas onerosas para fins de incidência do IBS e da CBS. Isso aqui é totalmente falso, apesar de parecer verdadeiro, né? Então as pessoas pensam que ser oneroso é, por exemplo, gerar lucro, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não necessariamente vai ter que gerar lucro para poder dizer que há uma onerosidade naquela determinada situação. Tá certo? Então a letra A está fora. Letra B. Operações de locação em mútuo oneroso não configuram hipótese de incidência, visto que não envolve alienação da propriedade. Vejam, todas as operações sendo ali onerosas, inclusive o mútuo e a locação, porque vai haver uma cobrança por aquele determinado serviço, vai haver uma cobrança por aquele determinado empréstimo gratuito. Então, se eles são onerosos, a princípio são tributados pelo nosso IBS e CBS. A doação com contraprestação em benefício do doador é hipótese considerada como operação onerosa. Então, olha só,
A doação é onerosa, professor? Mas ele está pedindo ali uma doação, mas vai haver uma contraprestação, ou seja, vai haver um ônus para a parte que vai receber a doação, e esse ônus vai ser pago para o doador, que é aquele que está entregando. Então não está sendo totalmente graciosa essa situação. Eu estou doando, mas eu quero uma contraprestação em contrário. Então, para nós, isso aí é uma operação onerosa, é claro. É oneroso, está dentro do nosso faturador, tributado pelo IBS e pela CBS. A obtenção de lucro com a operação é condição essencial para a incidência do IBS e da CBS. Totalmente fora, né? Então, não é condição essencial, não está dentro daquilo que a gente considera como condição essencial. Então, a letra D é falsa. Né? Então, essa letra D aí, como ele cita aqui, é falsa. Letra E. O título jurídico, veja, o título jurídico da posse do bem pelo fornecedor é determinante, título jurídico, ele é determinante para caracterizar a operação onerosa. Então, o título jurídico é determinante para caracterizar a operação onerosa. Veja, o título jurídico da posse, a gente fala que não, né? Não necessariamente. Ou seja, nossa incidência do tributo depende da ocorrência do fato gerador e não do título jurídico da posse. Se a posse é com ânimo de dono, sem ânimo de dono, se ela, por exemplo, está correta ou não está correta, se a princípio está com justo título, ou seja, tem um título para você ter aquela posse, ou sem título nenhum, ou sem justo título. Então, tudo isso aí é totalmente desprezível perto da ocorrência da hipótese de incidência e ter a ocorrência do fato gerador. Tá bom? Então, o gabarito da questão aqui, a gente já tinha visto, é a alternativa à letra C de casa. Fechou? Vamos para outra? Vamos para outra. Então, com relação à definição de quem é o fornecedor e de quem é o adquirente, assinale a alternativa que está incorreta. O fornecedor pode ser tanto uma pessoa física como jurídica. Pode ser residente ou domiciliada no país ou no exterior. Vamos imaginar que o fornecedor muitas vezes vai pagar o IBS e a CBS para o Brasil. E aí ele hoje pode estar tanto domiciliado no país, que é o comum, uma operação interna, quanto domiciliado no exterior. Então, hoje em dia, por exemplo, uma loja, um e-commerce que se enquadre lá no exterior, quando vender para o Brasil, pode ser ele responsabilizado para pagar o IBS e a CBS, ou seja, o nosso IVA dual para o nosso país. Então, na verdade, essa extraterritorialidade só existe agora porque a lei complementar prevê. Né? Então, ele está pedindo a incorreta, a letra A está verdadeira. A letra B, as entidades que não tenham personalidade jurídica, como um consórcio, ou até mesmo um fundo de investimento, podem ser considerados fornecedores. Então, tanto as entidades sem personalidade jurídica, mesmo elas não tendo personalidade jurídica, elas poderão sim ser consideradas como fornecedores e, a princípio, terem que pagar o IBS e a CBS para o nosso país, né? O adquirente é apenas aquele que recebe o bem ou serviço fornecido, sendo irrelevante a quem cabe a obrigação do pagamento. Então, no conceito do adquirente, realmente o adquirente é aquele que, a princípio, recebe o bem. Mas a obrigação, normalmente, vai caber àquele que é o tomador daquele serviço, que é o contratante do serviço. Então, na verdade, ele sendo irrelevante a quem cabe a obrigação de pagamento, é falso. Né? O adquirente tem o conceito de quem recebe o bem, mas, a princípio, a gente tem a pessoa também que faz a contratação. Então, a letra C é falsa. E é o gabarito da questão, né? Que a gente está querendo a alternativa errada. Letra D. Nos casos de pagamento feito por conta ou em nome de terceiros, considera-se adquirente aquele que, por conta de quem ou em nome de quem, decorre a obrigação de pagamento. Então, na verdade, existe uma diferença entre o conceito de adquirente ou o conceito de destinatário. Né? O adquirente, na verdade, é a pessoa que paga, é responsável pela obrigação do pagamento. Só que ele pode, inclusive, pedir para que outra pessoa receba. Então, na verdade, ele pode pagar para que o outro receba. Então, quando ele fala na letra C que é apenas aquele que recebe, não necessariamente ele é o que recebe, mas ele é o que contrata. Então, ele é o tomador de serviço, ele é o adquirente.
Então, nos casos de pagamento feito por conta e ordem ou em nome de terceiros, considera-se adquirente aquele por conta de quem ou em nome de quem ocorre a obrigação de pagamento. Então, exatamente, ele é o contratante. Ele, a princípio, é que gerou aquela situação. Então, ele é que contratou. Ele pode não ser nem o destinatário. Então, a letra D está correta. Ele é o contratante. Já o destinatário pode ser o próprio adquirente ou outro, a quem for efetivamente fornecido o bem ou serviço. Exatamente. Quer dizer, tem horas que o adquirente contrata para si mesmo. Mas tem horas que o próprio adquirente, ele, a princípio, ele manda entregar num terceiro. Então, fica essa informação aqui para nós. Tá certo? Beleza? Então, guardamos essa informação e levamos para a prova. Então, o gabarito ali da questão é a letra C. Questão número 12. Em relação à incidência do IBS e da CBS sobre operações com bens e serviços, assinale a alternativa que é correta. A incidência do IBS e da CBS depende do habitual exercício da atividade econômica pelo contribuinte. Então, o contribuinte tem que habitualmente exercer. Então, aquele conceito que nós tínhamos lá no ICMS dos estados, que havia necessidade de haver habitualidade ou volume, característica comercial, em determinado momento aqui na nossa legislação, ele lembra-nos a lista de serviços, dizendo assim, existem situações onde você não precisa ter habitualidade, nem volume, você já vai ser cobrado. Então, na verdade, a incidência não depende, a gente fala que independe do habitual exercício daquela atividade econômica. Então, a letra A está fora. Pelo contrário, é o contrário, né? Independe. Depois, na letra B, ele fala assim, a incidência do IBS e da CBS sobre a operação de transmissão de bens imóveis exclui a incidência do ITBI ou do ITCMD sobre o mesmo bem imóvel. E está havendo uma celeuma aí que o pessoal descobriu que o IBS e a CBS vai ser cobrado sobre bens imóveis. Né? Você está ouvindo falar? Né? Até vou fazer um curso aí rapidinho para alguns colegas, o pessoal está desesperado aí, né? Quer dizer, o cadastro imobiliário brasileiro, né, vai entrar em vigor e tudo vai ser cruzado. Né? Todas as informações sobre imóveis no Brasil vão ser cruzadas, né, porque a gente vai ter um número único para cada imóvel no Brasil. Então, todos aqueles números que você tem nas prefeituras, todos aqueles números que você tem lá nos carnês de IPTU, todos aqueles números que você tem nos cartórios do Brasil inteiro, vão ser, a princípio, você vai ter um número só, como se fosse um CNPJ daquele imóvel, mas vai ser o Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB. E aí o CIB vai, a princípio, permitir que haja um controle muito maior das informações sobre imóveis no Brasil. Inclusive, saber quem é o proprietário, saber quem é o locatário, saber quem é o locador. E é claro que isso tudo pode parar na declaração de imposto de renda de todo mundo. Então, na verdade, é uma realidade que vai ficar forte aí depois da reforma tributária. E aí ele fala assim, porque agora você tem o IBS e a CBS, você não vai poder mais cobrar o ITBI e o ITCMD. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os fatiadores são distintos, as bases de cálculo são distintas, então não há nem bis in idem nem bitributação e você vai ter a tributação de ambos. A letra B está errada. Letra C. A incidência do IBS e da CBS ocorre ainda que a operação envolva ativo não circulante ou atividade econômica não habitual. Né? Então, a incidência do IBS e da CBS ocorre ainda que a operação envolva um ativo não circulante. Então, a gente vai ver que em algumas situações, o fato de você ter um ativo não circulante, uma atividade econômica não habitual, tem que estar fora dessa hipótese de situação de incidência. A gente está, na verdade, a gente está querendo a correta, né? Então, estamos procurando, né, essa alternativa aí que seria a correta em relação a essa situação. Então, ele está falando aqui sobre a incidência do IBS e da CBS. Né? Então, e é interessante que a gente tenha essas informações previstas, né, na nossa lei complementar. A lei complementar 214, ela trata a respeito dessa informação. Né? Quando a gente fala a respeito da incidência, a gente fala justamente a respeito dessa situação. As hipóteses de incidência estão lá no artigo 4º, né, da nossa lei complementar. Até ela fala lá sobre o mútuo oneroso, fala com doação com contraprestação para o doador. Então, fala aqui no parágrafo 3º que é irrelevante, né, o título jurídico que acompanha aquela determinada situação. Né? E aí ele fala, o IBS e a CBS incidem sobre qualquer operação com bem ou serviço realizado pelo contribuinte, incluindo aquelas realizadas com ativo não circulante ou com atividade econômica não habitual. Então, na verdade, aqui é o gabarito, né?
Então, o gabarito é a alternativa letra C de casa, porque a gente está aqui no artigo 4º, parágrafo 4º da nossa lei complementar. Então, a alternativa letra C é o gabarito. Ocorre ainda que a operação envolva um ativo não circulante, não importa, né? E também não importa se a atividade econômica é não habitual, também não importa, tá certo? Então, gabarito é a letra C. A incidência sobre operações não onerosas é vedada, salvo previsão específica em lei ordinária municipal. Então, ele fala, a princípio, da incidência, né, quer dizer, sobre operações ou prestações, sobre operações não onerosas, né, é vedada, né, salvo previsões específicas em lei complementar, né, na própria lei complementar. Então, na verdade, quando ele fala em lei ordinária municipal, eu estaria ferindo totalmente a situação. Então, a letra D está fora. A incidência depende da validade jurídica do ato ou negócio jurídico que formalize a operação. Não, independe. Depende da validade jurídica. Então, o gabarito aqui vai ser a alternativa, a letra C de casa, artigo 4º, parágrafo 4º. Outra questão. De acordo, então, com a lei complementar que disciplina IBS e CBS, a transferência de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte. Então, como é que vai ser agora essa situação, professor, de não haver a mudança da titularidade? Vai seguir os passos do que o Supremo Tribunal Federal declarou a respeito do ICMS. Então, se o ICMS era um tributo sobre consumo e, a princípio, quando não havia mudança da titularidade, não havia incidência do tributo, o IBS e a CBS, que são tributações também sobre o consumo, vão seguir os mesmos passos. Então, a gente pode dizer que, a princípio, o gabarito vai ter que considerar a hipótese como uma hipótese de não incidência do tributo, né? Então, ele fala justamente sobre essa situação, né? Quer dizer, que hipótese que vai ser? Então, ó, letra A, é considerada hipótese de incidência tributária ainda que isenta. Não é o caso. Letra B, não é considerada hipótese de incidência desde que inexista a circulação física dos bens. Não é o caso. Não é considerada hipótese de incidência desde que seja emitido um documento fiscal eletrônico. Olha só que interessante, quer dizer, você tem que, realmente, você vai condicionar a haver a não incidência com a emissão de documento eletrônico para poder justificar que está tudo certinho. A mercadoria, o bem, né, está sendo transportado, você acabou de mandar de uma filial para outra filial, da matriz para filial, está com nota fiscal eletrônica, está tudo certo, né, não incide imposto. Quando, a princípio, você vê uma mercadoria dessa, está só indo de um estabelecimento para a sua filial, da matriz para a filial, da filial 1 para a filial 2, mas não tem o documento eletrônico, provavelmente ele perde essa condição de não incidência e você vai tributar tudão. Então, o cumprimento da obrigação acessória está infringindo diretamente naquilo que você vai considerar na obrigação principal. Tá certo? Bom, ele fala assim, ó, é considerada hipótese de incidência sendo obrigatório recolhimento proporcional ao valor de mercado. Veja, é considerada hipótese de incidência, sendo então obrigatório recolhimento proporcional ao valor de mercado. Tem nada a ver, né? Nada a ver com nada. É considerada hipótese de incidência, mas com diferimento do pagamento para o momento da alienação dos bens. Opa, esse diferimento aí não tem nada a ver com a história, né? Gabarita a questão, então, a alternativa letra C de casa. Vamos para outra? Assinale a alternativa incorreta sobre a não incidência do IBS e da CBS em operações societárias, conforme previsto na Lei Complementar 214. Então, veja só. A transmissão de bens decorrente de fusão, cisão e incorporação não enseja a incidência dos tributos. Então, essa aqui é totalmente verdadeira. Por quê? Porque há uma hipótese de não incidência nas reorganizações societárias. A gente não vai fazer incidir quando houver fusão, cisão e incorporação de empresas. Não vamos fazer incidir. Há uma previsão na lei complementar a respeito dessa situação. Tudo bem? Então, essa está correta para nós, né? Então, o que a princípio vai haver movimentação quando há uma situação dessa? Você vai ter movimentação dos estoques do ativo mobilizado da empresa. Então, não vai haver incidência por previsão dentro da lei complementar. A alienação da participação societária não será tributada, salvo se configurada a hipótese prevista no artigo 5º, parágrafo 3º. O que fala o artigo 5º, parágrafo 3º? Ele fala justamente da situação das partes relacionadas, né? São consideradas partes relacionadas
sem prejuízo de outras hipóteses, aquelas que se enquadram na controlador e controlada, coligadas e outras situações aqui. Então ele fala assim, ó, a alienação da participação societária não será tributada, salvo se forem partes relacionadas, ou seja, eu tenho uma participação da empresa que está fazendo alienação com a empresa que está recebendo alienação. Então essa informação também é uma situação correta. A integralização de capital não é hipótese de incidência, ainda que realizada mediante um bem suscetível de apropriação de crédito. Então, ou seja, a gente já sabe que integralizar capital é hipótese de incidência, né? Quando realizado mediante um bem suscetível de apropriação de crédito. Então, essa situação aqui está falsa, né? Então, ele fala aqui, né, sobre essa situação, né, a integralização. E aí a gente tem que ver que essa integralização, como ele cita, né, ela a princípio estaria dentro do campo, né, de incidência, né? Então, essa situação para nós está lá no artigo 6º, inciso número 4, né, quando há a possibilidade aí, né, de apropriação de créditos. Então, artigo 6º, inciso 4, e artigo 5º, inciso número 3. Então, gabarito a questão alternativa à letra C de casa. A devolução do capital social não configura incidência do IBS e da CBS, ressalvadas as situações de haver aí no artigo 5º, parágrafo, né, inciso número 3, a situação das partes relacionadas. A baixa liquidação da participação societária podem configurar fato gerador quando inseridos no conjunto de atos que constituem, na essência, uma operação onerosa. Então, também é uma situação correta. Então, você pode ter baixa liquidação de participação societária e, se for considerada operação onerosa, é considerado também para nós fato gerador do nosso tributo. Beleza? Então, tá aí as informações relacionadas aí ao nosso tributo. Gabarito aqui, como a gente viu, alternativa à letra C de casa. Em relação à incidência do IBS e da CBS sobre rendimentos financeiros e operações com títulos ou valores imobiliários, aqueles que, né, significam dinheiro, cheque, promissória, letra de câmbio, ações, cotas, debêntures e assim por diante. É correto afirmarmos que o IBS e a CBS incidem sobre quaisquer rendimentos financeiros, independentemente do regime tributário adotado. Então, na realidade, está falso, né? Então, a gente vai ver que existe regime tributário específico para o sistema financeiro, então não é independente. Letra B. Operações com títulos e valores imobiliários são sempre não tributadas, mesmo no regime específico de serviços financeiros. Falso também, né? Quer dizer, existe tributação nelas quando dentro do regime específico. O recebimento de dividendos ou juros sobre capital próprio não será tributado, ainda que se insira no regime específico de serviços financeiros. Falso também, na verdade. A gente tem aí a tributação dentro do regime específico. O que mais? Letra D. A incidência poderá ocorrer sobre rendimentos financeiros ou operações com valores imobiliários, se assim previsto no regime específico de serviços financeiros. A incidência poderá ocorrer sobre rendimentos financeiros ou operações com valores imobiliários, se assim previsto no regime financeiro. Beleza, esse é o gabarito da questão, está corretinho aqui a alternativa letra D de dado. Operações com valores imobiliários são sempre tributadas, salvo quando realizadas entre cooperativas. Falso. Gabarito, então, alternativa letra D de dado. Outra questão. Legal que a gente está fazendo vários, né? Então, agora a gente vai aqui para a questão seguinte, né? Quando em uma mesma operação forem fornecidos simultaneamente diversos bens e serviços sujeitos a regime de tributação distintos, a sistemática correta de tributação será: o contribuinte poderá unificar a base de cálculo adotando um regime mais benéfico. Meu Deus, na dúvida, pró-contribuinte. Está fora, né? A gente não vai abrir mão de tributo. Letra B. A operação será tratada como fornecimento único desde que o serviço seja um acessório aos bens. Né? Não é a consideração aqui para o nosso gabarito, está falso. Letra C. A especificação de cada fornecimento e de seu valor será obrigatória, sob pena de arbitramento da base de cálculo. Então, você vai ter que especificar que fornecimento está sendo feito, qual tipo de fornecimento. Né? Com bem, qual tipo de fornecimento. Com serviço, qual o valor de cada um, até para você aplicar corretamente aí, os valores relativos aí, tanto às alíquotas específicas sobre aquele determinado serviço, ou
sobre aquela determinada situação, quanto sob pena de arbitramento, inclusive, da base de cálculo. A especificação, então a letra C é o gabarito. Letra D, a especificação será obrigatória apenas quando a operação envolver mais de 2 bens ou serviços. Né? Na realidade, a especificação é sempre obrigatória na nota fiscal. Não será necessária a especificação se todos os fornecimentos tiverem regimes de alíquotas inferiores a 5%. Então, essa situação está totalmente fora. Gabarito, então, da questão, a alternativa, a letra C de caso. Questão seguinte, questão 17. Com base na disciplina legal sobre o local da operação para fins de incidência do IBS e da CBS, assinale a alternativa que está correta. Bom, o que está correto aqui? Ó? No serviço de comunicação prestado por meio de cabos, fios ou fibras, considera-se local da operação o domicílio principal do adquirente, mesmo que o terminal esteja instalado em outro local. Então, interessante, ele está falando, né, de cabos, fibras, né? Então ele fala que artigo aqui é o 11, né, da lei complementar. Né, o serviço de telefonia fixa e demais serviços de comunicação prestados por meio de cabos, fios, fibras ou meios similares, o local da instalação do terminal é que é o importante. Então, gabarito não pode ser a letra A, está falso. No fornecimento agora de energia elétrica para consumo, quando ele fala de energia elétrica para consumo, então ele diz assim, ó, ele diz assim, considera-se o local de operação o estabelecimento do fornecedor, ainda que a entrega ocorra em outro estado. Na realidade, vai ser o local da entrega ou disponibilização de operações quando destinadas ao consumo, seja para gás canalizado, seja para abastecimento de água, seja para energia. Então, a letra B está fora. Né? Letra C é o gabarito. O serviço de transmissão de energia elétrica é considerado prestado no local do estabelecimento principal do adquirente. Né? Então, é possível no artigo 11, parágrafo 7º, inciso 2. Nas operações de fornecimento de água, sempre se considera como local da operação o domicílio do adquirente. Falso. Né? Local da entrega ou disponibilização é o que é utilizado normalmente, ou local do estabelecimento principal. E conforme ele fala aqui, ó, serviço de transporte dutoviário de gás natural é sempre considerado realizado no local da instalação física do duto. Então, no caso do duto, né, como ele cita aqui, então, nas operações de transporte dutoviário de gás natural, o local da operação será o do estabelecimento principal do fornecedor da contratação de capacidade de entrada de gás natural no duto, ou do adquirente na contratação de capacidade de saída de gás natural do duto. Então, na verdade, é sempre considerado o local da instalação física do duto, também está errado. O local da operação, né, para fins aí da incidência do nosso tributo, acaba se tornando um item bem interessante para a prova, né, porque eles podem puxar aí várias informações aqui possíveis, e o artigo 11, né, tá bom de cair em prova, viu? Tomem cuidado com esse dispositivo legal. Para mim, lembra muito prova do ICMS, com várias situações de problema, onde ele pode, a princípio, puxar de você para onde é devido o tributo. Né? Porque o nosso princípio é do destino, então aquilo que vai estar informado ali vai nos indicar para onde é devido o tributo. Tá certo? E por último, em relação ao local da operação com bens móveis materiais, considere as seguintes afirmativas. Em operações não presenciais, quando o transporte for de responsabilidade do fornecedor, considera-se como local da operação o destino final indicado pelo adquirente ao fornecedor. Então, nas operações não presenciais, como ele cita aqui, né? Não presenciais. Né? Então, ele fala, né? Quer dizer, essa situação, a operação não presencial, né? Nós temos essa situação. Justamente, operação realizada de uma forma não presencial, está lá no artigo 11, parágrafo 1º, inciso 1. Quando o transporte for de responsabilidade do adquirente, do fornecedor, considera-se como local de operação o destino final indicado pelo adquirente ao fornecedor. Então, o destino final indicado pelo adquirente ao fornecedor. Então, artigo 11, parágrafo 1º, inciso 1, na linha A, está correto. Então, a letra A, o item 1 está correto. Na aquisição de veículos automotores, considera-se como local de operação o domicílio principal do fornecedor. Então, na aquisição de veículos automotores, então, no caso aí, né,
Veículo automotor, a gente disse domicílio principal do destinatário, não do fornecedor. Nas aquisições decorrentes de leilão judicial, então no caso agora, leilão judicial, né? Aí ele fala assim, ó, considera-se como local de operação o local onde se encontra fisicamente o bem. Né? Então, aonde está fisicamente o bem é para onde é devido o nosso tributo. Então, é exatamente essa informação que é citada aqui no caso do leilão judicial. Então, onde o bem está para onde é devido o tributo. Então, o gabarito aqui vai ser 1 e 3 estão corretas apenas. Tá certo? Então, pessoal, a gente fez aí várias questões, né? Olha só o capricho, né? Fizemos várias questões, todas elas inéditas, para você poder trabalhar vários dos itens, principalmente esse início muito importante da Lei Complementar 214/2025, porque eu creio muito, né, aspecto temporal, local de operação e prestação, hipótese de incidência e não incidência, definições que a Lei Complementar traz, tudo isso eu considero a parte mais importante aí da matéria para a nossa prova, tá bom? Com isso, encerramos esse bloco. Fiquem com Deus. Boa prova. Detone. Vá para cima. Eu creio que você pode fazer uma coisa sensacional. Faça a melhor prova da vida de vocês. Está aqui o Tudão para torcer para cada um de vocês. Depois, entra lá em contato com a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook, para poder dizer, professor, detonamos a Lei Complementar 214. Ô, professor, tô ferrado. Você sabe que o material só fica bom depois da prova, né? Depois da prova que a gente vê, nossa, agora eles começaram a cobrar isso aqui. Agora eles estão cobrando tudo sobre Split Payment. Agora eles querem saber só de cashback. Vamos lá, detona, vá para cima. Vamos invadir! Fica firme. Até a próxima.